Fala galera, Sandro Fernandes aqui do canal 2Pi, sempre com vocês. A sabedoria gira em ciclos e começa sempre às 2Pi da manhã. Nem sempre, né, gente? A correria, às vezes eu acordo muito cedo, mas das 6h40, 7, 8 é que eu vou lembrar que eu tenho que fazer a postagem, mas eu sempre posto. Gente, que aula deliciosa essa aqui, hein? Olha, essa listinha aqui é para você que vai fazer o EQ da UERJ, Exame de Qualificação da UERJ. Coloquei várias questõezinhas aqui da UERJ para a gente entrar no clima. Normalmente cai eletrodinâmica já no primeiro exame, ok? Então vamos focar nisso aqui. Listinha top para gente. Vamos começar. Em um experimento, verificou-se a relação entre a tensão em volts, sim, tensão em volts e a corrente elétrica em ampere. Gente, volt e ampere são unidades do sistema internacional. Em dois resistores R1 e R2. Lembrando que um resistor é um dispositivo que preferencialmente ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então, quando a corrente passa pelo resistor, ocorre uma queda de tensão, uma perda de energia da corrente. A corrente não muda, mas ela perde energia, então o potencial muda, ok? Então olha o gráfico que ele está dando aí, legal. Ele quer a resistência em ohms, equivalente da associação em série. Gente, associação em série é a coisa mais fácil do mundo, do planeta Terra. Toda vez que tiver resistores em série, um resistor aqui, outro resistor aqui, até lá no final, um outro resistor aqui, aqui o ponto B, aqui o ponto A, esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, esse aqui é o RN. Quanto é que vai ser a resistência equivalente? Vai ser a soma algébrica desses resistores. Aí você fala, nossa, é tão simples assim? Muito fácil, gente. Deixa eu aumentar aqui a espessurazinha aqui, botar um vermelhinho aqui, ó. Quando está em série, é só você fazer a soma algébrica. Aí você fala, Sandrinho, quando está em série assim, é um depois do outro? Ah, tem uma pergunta importante aqui. Como é que você sabe que dois resistores estão em série? Quando eles são atravessados pela mesma corrente. Então, no desenho que eu fiz aqui, ó, a corrente que passa pelo primeiro é a mesma que vai passar pelo segundo, é a mesma que vai passar pelo enésimo. Não tem nenhum nó, não tem nenhuma bifurcação no nosso circuito. Legal? Bom, como é que eu acho essa resistência, Sandrinho? Se ele me deu a tensão e a corrente, primeira lei de Ohm. Para você achar a resistência, é só você pegar a DDP, que a gente geralmente usa a letra U, e dividir pela corrente. Normalmente, a primeira lei de Ohm, quando você vai ver nos livros, nas apostilas, ela é assim, ó. U é igual a R vezes I. Quer dizer, a DDP, a tensão, a voltagem, é a resistência vezes a corrente. Então, nessa questãozinha aqui, nós vamos ter que achar as duas resistências. Então, vamos achar a resistência 1, vamos achar a resistência 2. Então, vamos pegar o U e dividir por I no primeiro caso. Qual é o ponto que eu vou pegar? Qualquer um, é uma reta. Só que é óbvio que tem alguns pontos que são melhores, né, gente? Olha esse aqui, ó. Eu vou começar pelo resistor R1, que é esse aqui, tá? Pô, agora ficou grosso demais a parada aqui, ó. Peraí, deixa eu botar no 30 e poucos, pronto. Vamos começar pelo resistor R1. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Ó que ponto bom. Olha quanto é que vale a DDP, 60. Olha quanto é que vale a corrente, 2. Então vai ficar 60 sobre 2. 60 sobre 2, 30. Qual é a unidade? Ohms. Essa é a resistência do primeiro. Agora vamos ver a resistência do segundo. Olha o gráfico. Vamos pegar um pontinho no segundo bom. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto tá bom. A DDP, a tensão vale 60, só que a corrente vale 3. Então vai ficar 60 sobre 3, que vai dar 20 ohms. Achamos R1, R2, ele quer em série? Então quanto vai ser o resistor equivalente? Só pegar R1 e somar com R2. 30 mais 20, geralmente tem dado quanto? 50 ohms. Pelo amor! Está falando que é só isso? É, exatamente, mas tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa que a gente tem que conhecer. Tem que saber o que é tensão, tem que saber o que é resistência, o que é corrente,
Saber que quando os resistores estão em série, é só você somar os resistores e eles estão em série quando eles são atravessados pela mesma corrente. Top de linha? Vamos para 2? Então vamos. Vamos ver qual é a segunda. Também da UERJ. Para determinar a potência dissipada por um equipamento industrial, vamos lembrar o que é a potência? A potência é uma grandeza física que mede a rapidez com que você está transformando uma forma de energia em outra. Quando ele fala em potência dissipada aqui, ele está querendo que a gente descubra qual é a rapidez com que a gente está transformando a energia elétrica em calor. Porque aqui ele está falando em resistor. Por um equipamento industrial, verificou-se a relação entre a corrente I em amperes e a tensão U em volts. O gráfico muito do jeitão do de cima, viu? Tensão em volts, corrente em ampere. O valor da tensão correspondente à corrente de 5 ampere não foi registrado. É verdade, hein, gente? Dá uma olhadinha no gráfico aí, ó. Olha aqui, ó. Quando você olha esse pontinho aqui, ó, você tem a corrente, mas droga, ele não colocou o valor de X. Tudo bem, chegaremos lá. Aí ele fala, no circuito, quando I vale 5 ampere, a potência instantânea dissipada pelo equipamento em watts é... Primeiro vamos descobrir, né, vamos lembrar como é que a gente calcula a potência. Essa potência instantânea vai ser a tensão vezes a corrente. Então eu preciso do U e do I. Repara que o I ele já me deu aqui, ó. E o U é o X que eu tenho que achar. Legal? Gente, isso é uma reta. O eixo X e o eixo Y eles são diretamente proporcionais. Olha o que está acontecendo quando a corrente aumenta 1 ampere. A tensão sobe 5. 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 Então, quando aumentar 1 ampere aqui, passando do 4 para o 5, a tensão vai passar de 20 para... Você respondeu aí 25, porque tu é brabo. Então, a tensão vale 25, ou seja, X vale 25 volts. Monstros absolutos da física. 25 vezes 5. Quanto é 25 vezes 5? 125. Unidades de potência, watts. Ok? Então, a potência é de 125 watts. Sandrinho, ó, o que quer dizer isso, hein? 125 watts. Watts, potência, é energia por tempo. Então, quer dizer que a cada segundo, 125 joules de energia elétrica estão sendo transformadas em energia térmica. Que bonito, hein? Gable oficial, letra A. Show de boleta! Então, vamos para a próxima. Vamos. Opa, outra da UERJ. Que bonito, ó. O circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada pelo amperímetro A igual a 100 mA. Opa, acende o alerta. 100 mA. Já vou colocar aqui, gente. Já vamos ficar na atividade. 100 mA. Mili é um milésimo. Divide isso por 1000, dá 0,1 ampere. Vamos cair na armadilha dele não, tá? Vamos trabalhar no SI. Ah, Sandrinho, quando ele trabalhar com milha, a gente passa para ampere, é o mais adequado, porque a resistência está em ohm, a tensão está em volts, então a corrente tem que estar em ampere. Olha o que ele quer. A tensão elétrica em volts indicadas pelo voltímetro. Onde é que está o voltímetro, gente? Olha o voltímetro aqui, ó. O voltímetro está na fonte, está na bateria. Então quer dizer que ele quer a tensão total. Para você descobrir a DDP total, vamos usar a lei de Ohm, que eu botei lá em cima na primeira questão, ó. R vezes I. Ué, Sandrinho, decide. Lá em cima tu botou R vezes I, agora tu tá colocando essa tal de REC aí? Claro! Porque se eu quero a DDP total do circuito, eu preciso levar em consideração todos os resistores do circuito. Por isso que eu estou colocando aqui a REC. O que é REC? É a resistência equivalente. Eu vou substituir todos os meus N resistores por um único resistor. Que nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 resistores em
série. Eles são atravessados pela mesma corrente. Se eles estão em série, lembra que a gente já falou nessa aulinha mesmo? É só você somar. 60 com 60 vai dar quanto? 120. Ah, então é como se eu tivesse um resistor de 120. É isso. Esse é o resistor equivalente. Então, quando a gente aplica a primeira lei de Ohm, que eu vou aplicar aqui embaixo, U é igual a REC vezes I, eu estou achando a DDP da fonte, do gerador, a DDP total do meu circuito, a resistência é a resistência total também, equivalente, e a corrente é a corrente total, é a corrente que está saindo da nossa fonte, ó, é o I, que está passando aqui no amperímetro. Então a REC vale quanto? 120, e a corrente vale quanto? 0,1. 0,1 vezes 120, 12 voltinhos. Que delícia, hein? Fala para mim que isso não é gostosinho. Cara, circuito elétrico é muito gostosinho, gente, é muito legal, é sensacional. Vou marcar aqui letra C de sapo, 12. Bacana? Show! Vamos à questão 4, também da UERJ. Questão que muita gente acertou sem querer, tá? Sem querer. Vamos lá. Em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes. Opa! São condutores que eles são feitos por metais diferentes. Mesmo comprimento e mesma espessura. Então são 4 fios que têm o mesmo tamanho, a mesma espessura, que a gente também chama de bitola, só que um é de cobre, outro é de alumínio, um é de prata, um é de zinco, então eles são de metais diferentes. Ah, o que que muda, Sandro? O metal ser diferente? Segunda lei de Ohm. A resistência de um condutor depende de 3 coisas. Essa letra grega Rho, que é a resistividade, depende do comprimento e depende da área da seção reta, da bitola. Então esse Rho aqui, ó, é a resistividade. A resistividade depende do material do teu fio, do teu condutor. Então, quando você muda o metal, você está mudando a resistividade. O L, gente, é o tamanho, tamanho, é o comprimento. E o A é a área da bitola. Por exemplo, o carregador do seu celular, o fio, tem a mesma espessura que o fio da Airfry da sua casa? De jeito nenhum, Elisa. Não tem. A bitola é diferente, a área é diferente. Tudo isso influencia na resistência do teu condutor. Então ele está dizendo no problema que a resistividade é diferente, mas o comprimento e a área são iguais. Então a única coisa que está mudando é a resistividade. Seguindo, o gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U, sim, estou vendo aqui, ó, U em volts, em função da corrente I. O condutor que apresenta maior resistividade elétrica é, bom, repara uma coisa, a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade. Então quem vai ter maior resistividade vai ser o cara que tiver a maior resistência. E como é que eu descubro quem tem maior resistência? Toda vez que você tiver um gráfico da DDP variando com a corrente, a tangente da reta ela vai ser numericamente a resistência. Isso quer dizer que quanto maior for a inclinação, da reta, maior vai ser a resistência. Olha para as nossas retas, para as nossas curvas. Quem tem maior resistência vai ser quem tiver maior inclinação. Quem é mais inclinado? A 1. Logo, a maior resistência é justamente essa daqui, ó, maior R. E se o R ele é proporcional ao Rho, quem tem maior R vai ter maior resistividade. Logo, quem tem maior resistividade é o metal 1, ok? Então teve muita gente que fez o quê? Ah, o que está mais inclinado é 1. Então é que tem maior resistência, tacou letra A. Só que ele não pediu a resistência, ele pediu a resistividade. Ah, por que acertou? Acertou porque nesse caso aqui, ó, a resistividade
a resistência só depende da resistividade. Porque se fosse uma outra situação em que a resistência dependesse da resistividade, do comprimento e da área, poderia ser outro gráfico. Então toma cuidado com isso. Então essa é uma questão que envolve segunda lei de Ohm e primeira lei de Ohm, ok? Fica ligado nisso aqui, ó. Quando ele te der num gráfico U por I várias retas, a mais inclinada tem a maior resistência. Legal? Show de boleta. Então vamos para 5. É 5? 5. Vamos lá. Ordem de grandeza com resistores. Essa é boa, essa é clássica, hein? Clássica. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Não entendi nada. Tem que ler umas 10 vezes para entender. Mas não se preocupa, porque esse texto aqui, ele foi utilizado por uma questão de física, por uma questão de biologia também, tá bom? Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts e a intensidade de corrente é de 7 vezes 10 a menos 6 ampere. Então ele está dando o que para a gente? Está dando U e está dando I. Qual é a ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios? Melzinho na chupeta, hein? Como é que a gente acha o R? Acho que é a terceira vez que a gente usa isso hoje, hein? Pega U e divide por I, já que U é igual a RI. Qual é a DDP mesmo? 0,07. É 7 vezes 10 a menos 2. E quanto é o I? É 7 vezes 10 a menos 6. Faz a conta. 7 por 7, 1. 10 a menos 2 por 10 a menos 6. Repete a base, subtrai o expoente. 10 a quarta. Ohm. Como ele quer OG, lembra que a fronteira é 3,16. Claro, gente, 1 é menor do que 3,16. Então, você mantém a potência de 10. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta. Que delícia! O que você precisa para fazer esse problema? Apesar que a West foi muito boazinha aqui, tá? Se ela tivesse escolhido outro número que desse aqui, por exemplo, 5 vezes 10 à quarta, 4 vezes 10 à quarta, a resposta seria 10 à quinta. Ia pegar muita gente de surpresa. Então ela foi boazinha aqui. Legal? Então esse é um problema que envolve o quê? OG, ordem de grandeza. Ordem de grandeza sempre cai no exame de qualificação, hein, galera? E essa parte de resistores, primeira lei de Ohm, ok? Então vamos seguir para a próxima. Também da UERJ. Eita, cascudaça. Cascudaça! Para eles, porque para a gente, isso é mole. Vamos para cima. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Então, primeira coisa importante, vocês estão vendo que todos os resistores são iguais, né, gente? Ó. Tá vendo? R, é tudo igualzinho, beleza? E a DDP, ele está usando é a mesma, ó, A, B, ó, A, B. É como se ele estivesse ligando esses circuitos à mesma bateria. Então, U é igual, tá certo? O que está mudando é a geometria que ele está usando. No primeiro ele usou 4 resistores, depois usou 6, depois usou 4 de novo, depois usou 5, não, depois usou 3, depois usou 5, então a geometria está mudando. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade, ela se estabelece em qual circuito? Então ele quer que a corrente seja mínima. Então vamos entender primeiro uma coisa. Se U é igual a REC vezes I, se ele quer que a corrente seja mínima, seja pequena, então eu preciso escolher o circuito que tem a maior resistência equivalente. Porque o U, gente, o U é igual, o U é constante. O U não muda. Se o U não muda, R vezes I são inversamente proporcionais. Então eu preciso descobrir aqui o seguinte, cara, nesses circuitos, qual é o circuito que tem a maior resistência equivalente, ok? Então eu preciso descobrir a resistência equivalente de todos eles, tá bom? Vou mudar a cor aqui, vou botar o roxinho. Primeiro circuito, eu tenho 4 resistores em paralelo.
Toda vez que os resistores são iguais e estão em paralelo, é só você pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade de resistores que você tem. Eles estão em paralelos porque todos eles estão ligados nos mesmos pontos A e B, estão submetidos à mesma DDP. Então, quanto vai ser a REC nesse primeiro circuito aqui, ó? Vou botar R1. Botar R1 mesmo, R1. Vai ser R sobre 4. Ou seja, os 4 estão em paralelo, é só pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade. No segundo, vamos lá. Esses dois aqui estão em série, 2 R's. Esses dois aqui estão em série, lembra que está em série, é só somar, 2 R's. E esses dois aqui estão em série, 2 R's. Acaba aqui, você vai ter 2 R's, 2 R's e 2 R's, os três em paralelo. Se eles são iguais e estão em paralelo, como é que a gente tem que fazer mesmo? Pega o valor da resistência e divide pela quantidade. Qual é o valor da resistência que a gente tem? 2 R's. Quantos são? São 3. Confere, ó. 2 R's, paralelo com 2 R's, paralelo com 2 R's. Então vai dar 2 R's sobre 3. Só fazendo uma aproximaçãozinha, 2/3, gente, é mais ou menos 0,67. E aqui, ó, isso aqui é 0,25. Confere? Então, no primeiro é 0,25, no segundo é 0,67. Vamos ao terceiro. Bom, esse cara está em paralelo com esse. Se está em paralelo, se eles são iguais, é só pegar a resistência e dividir por 2. E aí, esse R sobre 2, ele vai estar em série com R. Se está em série, gente, é só somar. Confere? Então, quem vai ser o R3? Vai ser R mais R sobre 2. Que vai dar quanto? 3R sobre 2. 3R sobre 2 é 1,5, né? 3 dividido por 2. E o último, R4. Olha, esses 3 estão em série, é só somar 3 R's. Esses 2 estão em série, é só somar 2 R's. Aí você fala assim, ferrou! Porque vai ficar 3R paralelo com 2R. Assim eu não sei fazer, você só ensinou quando eles são iguais. Se fosse 3R por 3R, beleza. 2R por 2R, beleza, mas eles são diferentes. Quando você tem dois resistores em paralelo diferentes, tem um artifíciozinho, gente. Você faz o seguinte, ó. Produto pela soma. O produto dos resistores pela soma dos resistores. Então vai dar 3R's vezes 2R's. Vai dar o quê? 6R's ao quadrado. E a soma? 3R's com 2R's dá 5R. Então, quando você fizer essa continha, vai ficar, corta um Rzinho de cima com um Rzinho de baixo, ó, pam, pam, vai dar 6/5 de R. 6 dividido por 5, gente, é 1,2. Ok? Então, vamos com calma agora. O primeiro, quanto é que deu? Deixa eu pegar uma corzinha aqui para marcar, vou pegar o verdinho. O primeiro, quanto é que deu? 0,25. O segundo, 0,67. O terceiro, 1,5. E o quarto, 1,2. Ok? O que nós queremos? Nós queremos onde a resistência foi maior. A resistência foi maior onde? Na terceira, que é 1,5R. Terceira 1,5R nos leva ao gabarito letra C de sapo. Ok? Uma dica para vocês. Quando você está com resistores em série, você sempre soma. Então, a resistência equivalente vai ser sempre maior do que quando eles estão separados. Olha os 4 circuitos. Repara, o único que ele coloca uma sequência em série é o terceiro, ó. Você vai ter que somar o R com alguma coisa. Então, isso tem que ser maior do que R, né? Era uma dica de que o 3 deveria ser o nosso gabarito, tá bom? Questão difícil, dá uma olhada nela com calma depois, tá bom? Então, vamos a 7 agora. Olha aí, ó. Belo circuito também. Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, um eletricista afere, quer dizer, ele mede
o auxílio de um amperímetro, está aqui, ó, um amperímetrozinho aqui, ó. A corrente que passa numa região do circuito conforme representado na figura. Show! Sabendo que os fios de ligação, o amperímetro e o gerador são ideais, quer dizer, não tem nenhuma perda de potencial quando a corrente passa pelo fio, pelo amperímetro, ok? E caso todos os resistores estejam funcionando corretamente, o amperímetro vai medir que corrente? Então vamos de novo para DDP, é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Ok? Qual é a DDP? Olha para a bateria. 100 volts. Então o U a gente sabe. 100 volts. O I é o que você quer descobrir. E o R, REC, a gente tem que descobrir. Ok? Olha aqui, ó. Esses três resistores estão em paralelo. Eu falei ali em cima. Quando eles são iguais e estão em paralelo, é só pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade. Então vai dar 60 sobre 3, que vai dar quanto? 20. Beleza? Só que esse resistor de 40 com esse resistor de 40, eles estão em série, é só somar. Vai dar 80. Então olha como é que fica o nosso circuito, ó. Eu vou redesenhar o nosso circuitozinho. Você vai ter o seguinte, ó. Aqui você vai ter o resistor que você substituiu. Os 3 de 60 virou um de 20. Tem um amperímetrozinho aqui no meio medindo a corrente. E tem aqui um resistor de 80. Por que 80? Você somou aqui, ó. 40 com 40. Antes você tinha 5 resistores. Você juntou 3 e transformou em 20. Juntou 2, transformou em 80. Agora você tem esse circuito. Ok? Quanto é que é a resistência equivalente desse circuito? Gente, o 80 e o 20 estão em série ou estão em paralelo? Eles estão em série. A mesma corrente que vai passar pelo de 80 é a corrente que vai passar pelo de 20, que o amperímetro vai dizer, opa, a corrente aqui é tanta, hein, galera? Se eles estão em série, então quanto que dá a resistência equivalente do circuito? É só somar o 20 com 80, que vai dar quanto? 100. Legal? Se a DDP vale... Quanto que vale a DDP mesmo? 100 volts, está aqui embaixo na fonte. Agora é fácil você achar o I. Para achar o I, é só você pegar o U e dividir pela REC. O U vale 100, a REC vale 100, então você vai achar 1 amperzinho. 1 amperzinho, Gable oficial, letra A. Show? Bonita essa questão também, para a gente treinar. E vamos para a última, para terminar a aula antes de 30 minutos, senão vocês não aguentam. E olha que vocês colocam na velocidade 2, hein? Vamos lá. Uma pessoa tocou os polos da bateria de um automóvel. Lesa, né? Lesa absoluta. Para que você vai tocar os polos da bateria? Que possui uma DDP de 12 volts. Sim, isso é verdade. Com as duas mãos, uma em cada polo. A pessoa ainda é lesa, mas sabe física, né? Pelo menos ela colocou uma mão num polo, outra mão no outro. Considerando que nessa situação a resistência elétrica entre as mãos da pessoa seja 4, alerta, kilo-ohms, qual é a corrente elétrica que percorre o corpo da pessoa? Então, ó, U é igual a R vezes I. O U vale 12 volts, a resistência vale 4 vezes 10 ao cubo, olha o alerta aqui, hein? Gente, quilo é 10 ao cubo, vezes o I. Então, quem vai ser o I? Vai ser 12 sobre 4 vezes 10 ao cubo. 12 por 4 é 3, o 10 ao cubo sobe como 10 a menos 3, então 3 vezes 10 a menos 3 ampere. Só que as opções estão em mili, é porque 3 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 3 miliampere. Show? Gabarito oficial, letra D de dado. Galera, fechamos essa lista de primeira lei de Ohm e associação de resistores, lista extremamente importante para você dar uma olhadinha antes da UERJ, hein? Ok? Beijo no coração de vocês, beijo da galera aqui do canal 2Pi, tem uma equipe aqui gigantesca trabalhando em prol da aprovação de vocês. Valeu? Fui!